Bom dia, pessoal, tudo bem? Estamos aqui na Digital Tech Show, o maior evento de RPA e IA do Brasil, né? Diz que da América Latina. Diz que da América Latina, um negócio gigante aqui, meu. E a gente tá com esse podcast falando de agente QA, de governança, de RPA, falando dos trabalhadores digitais, né? Isso é muito legal. E eu tenho meus amigos aqui comigo, o Ronilson. Quer se apresentar rapidão, Ronilson? Bom dia para todo mundo. Primeiro, dar um crédito também para a organização do evento, né? Eu acho que é bem legal. A gente Muito já tá legal. mais de 5 anos aqui nessa parceria. O Eduardo, o Information Management. Acho que é bem legal a gente dar esse destaque. E aí, me apresentar para vocês, Ronilson, CEO da Cognition, aqui no Brasil, uma empresa global, né? Estamos aí fazendo um serviço de bastante qualidade no mercado brasileiro e mundial, junto com a Blue Prism, nosso parceiro querido. Então, prazer estar com vocês aqui, viu? Meu amigo Daniel, da Casas Bahia, pô, Daniel aceitou esse convite. grande garoto. Maluco de estar aqui com a gente, trocando essa ideia aqui, batendo esse papo. Muito bom, Ronilson, obrigado, viu? Rodrigão! Fala, meu querido. Beleza, galera? Rodrigo aqui da Blue Prism. Esse ano a gente deu uma inovada, né, Murilo? Fizemos esse podcast que eu acho que vai ser bem legal, trazendo clientes aqui nosso, tendo essa troca de informação. Às vezes a gente faz um evento desse e fica muito apegado às conversas isoladas, né? Então é legal a gente trazer aqui uns tópicos, juntar umas cabeças e trocar essa ideia. Prazer, galera, muito empolgado de estar aqui. Mais um ano aí com a Information Management. E hoje e amanhã com esse podcast, né? Com vários convidados aqui, a gente vai rodar bastante, falar bastante sobre tecnologia, né, Daniel? Opa, bom dia, gente. Prazer estar com vocês aqui. Muito bacana, né? Rodrigo, longa data, né? Acho que foi um dos primeiros que você conversou quando você veio aqui pro Brasil, né? Foi. Muito bacana. A gente Lá tem no shopping... Shopping Dourado ali, nossa base era ali. A gente comeu um Outback. Outback. É. Outback. Boa. Muito bom, muito bom. Ainda existe lá, hein? Ainda Sim, existe lá. existe. Ela era bacana, porque tinha um shopping, né, dentro do prédio, praticamente. Ali era muito bacana. Eu acho que o Daniel, desculpa, Daniel, acho que todo mundo que ele conhece pela primeira vez, ele leva ali, porque eu também conheci o Daniel no Outback naquele shopping. Então, tá Foi, vendo? não foi? Lembra? Ele é o clivo, entendeu? Se passar no Outback e a pessoa gostar, a gente continua. Senão, a gente vai já pro outro passo. Então, não tem jeito. Muito legal, cara. Obrigado por aceitar aqui estar conosco, viu, Daniel? Daniel trabalha na Casas Bahia, né? Sim. Lidera toda a agenda de automação lá com a gente, com a Blue Prism já há 6 anos, não é mesmo? E com a Cognition há 2 anos, prestando Exatamente. consultoria, fazendo as automações, fábrica, sustentação, né? E a gente vai falar hoje de um tema disso, né? Um tema de RPA, de agente QA. Tá mudando bastante, né, do que era o RPA quando você começou lá 2019, 2020 com a Blue Prism. 2017, cara. Que você começou antes mesmo da Blue Prism, né? Exato. Antes- Conhecia, não tinha tanto ainda volume aqui no Brasil, era mais fora. Então, assim, até é engraçado isso. Até acho que comentando que antigamente a gente não tinha nem vídeos na internet. No YouTube era vazio, não tinha nada. A gente encontrava alguns vídeos assim, meio malucos, lá dos indianos, colocando lá, falando tudo enrolado, você tentando entender, tentando fazer na prática. Aí muitas coisas eram travadas porque a gente tinha as permissões que exige ali, né, da parte da automação. Eu vim de um mundo de ETL, que era muito fácil ali pensar em as coisas, né, das ferramentas. Aí caí no mundo de automação, que tinha uma particularidade, mas faz sentido ali pensando em negócio. E, cara, tô nesse mundo aí 9 anos, né? Foi um pouquinho mais careca. É impressionante, Murilo, só contribuir, é impressionante que como essa tecnologia, ela avança muito rápido. O RPA, como você falou, o YouTube, pô, não tinha nada. Da noite para o dia começou a sair Explodiu, né? informação para todos os lados. E Depois surgiu muitas ferramentas também, né? Aí depois começou a surgir ferramenta, aí já tinha os projetos, já tinha as consultorias. E a IA e agentes foi a mesma coisa. E é uma coisa super nova, né? Relativamente nova. Quando a gente começou com RPA, e eu fui um dos primeiros clientes, se não o primeiro da Cognition aqui no Brasil, e um dos primeiros da Blue Prism também, eu via muito não, né? Muitas coisas não poderiam ser feitas, porque o RPA era só o braço do trabalhador digital, né? E agora a gente está mudando para essa era mais agêntica de inteligência artificial. Vocês acham que isso é uma ruptura ou uma evolução? Ó, eu vejo como uma evolução. Até porque, se a gente parar e pensar, vou trazer uma parte de automação, tá? Eu cresci, vivenciei desde o início com o Excel, fui macreiro.
Então fazia lá as automaçõezinhas em Excel, fazia ali, né, o dia a dia das áreas, tudo quando você passava, tudo planilha. Automatização, Planilha, fazia macro, VBA, VBA. macro e a vida que segue. E aí chegou um momento que, assim, vivenciei muito isso, dei aula na faculdade, dei aula no Senai, essas coisas, e chegou um momento que, cara, surgiu uma ferramenta que fazia aquilo mais elaborado, porque tem mais recursos. Eu brinco, é uma caixinha de ferramenta, você abre ali o RPA, tem uma caixinha de ferramenta pra você brincar ali, pra você puxar tudo qualquer coisa. Tudo tem ali dentro, Sim. sabe? Né? Vários objetos, né? Exatamente. Aí você tem que só encaixar ali onde que é cada um. Então, você tem que conhecer muito o processo. Eu acho que esse é o desafio. Então, a evolução surge. Então, pensando lá em 2017, quando começou a surgir, quando você trabalha com isso, era um hype, né? Tudo era RPA. Eu vejo agora IA também, o hype, que veio para ficar, só que é uma evolução. Então, as ferramentas estão se evoluindo. Então, elas se complementam. Exatamente. Tem que se complementar, senão você não faz nada. Por isso que entrando num nicho agora de hiperautomação. Então uma coisa leva a outra, né? E uma coisa que a gente tem que ficar super atento é com essa hype, né? Não, vamos implementar IA, mas são, às vezes, empresas que não tiveram ainda a maturidade nem de passar pelo RPA, que é o trabalho mais braçal, digamos, do trabalhador. Digo mais, a parte de processo, né? Eu estava falando uma vez com o Rodrigo, né, Rodrigo? A gente... você tocou no ponto importante, que é aquela questão de que muita coisa ia para a lata do lixo. Você identificava e ia para o lixo porque você não tinha a ferramenta necessária para poder desenvolver, né? Isso dificultou muito os projetos, porque os projetos eram feitos fragmentados, né? Os projetos pensando em atividades e não em processos, né, de ponta a ponta. Acho que essa tecnologia de IA, de agentes que ela hoje é uma realidade, né, que está na nossa mão e está na mão das empresas. A gente tem que saber colocar isso em prática e saber fazer os projetos corretamente. Ela permite que a gente tenha uma visão, né, Rodrigo, um pouco mais de ponta a ponta no desenvolvimento de automação em projetos, trazendo maiores resultados, né? Até o lançamento do WorkHQ, né, com a nossa nova plataforma, WorkHQ, WorkHQ, né, ele vem para sair do hype de como tecnologia, né, e mais para, olha, existe um Frankenstein de aplicações e de soluções aí, traz tudo para dentro do WorkHQ. Aí você está falando, né, de pegar processo end-to-end, né? Beleza, se você tem algumas tarefas, junta essas tarefas tudo dentro do WorkHQ para montar um processo inteiro. Mas beleza, agora o WorkHQ ele é agnóstico, né? Você coloca tudo dentro dele e você vai montando o seu Lego, né? Seu quebra-cabeça de processo, como você falou, né? Então, assim, eu acho que o maior desafio... Hoje existe tecnologia para tudo, a gente vai orquestrar e governar toda essa tecnologia, aí vem a parte agora que, para mim, é mais importante, é o conhecimento do processo do seu negócio. Agora, como é que, com essa quantidade de tecnologia, baixe uma governança e orquestração do WorkHQ, como é que agora você vai impactar o seu negócio, né? Exato, porque tem coisas que não mudam. Se não tiver um processo maduro, Sim. não tem como automatizar. Pode ser a ferramenta que for, a tecnologia existe, só que você botar a tecnologia sem ter um processo bem definido, você vai só dar um ponto de faca. Não tem como, não fecha um cenário, não dá ABC, não fecha ali uma solução end-to-end, que a gente está tentando trazer. Antigamente, nos trouxe muito por tarefas. A gente pegava pedacinhos por pedacinhos que não se conectavam depois. Então ficava muito vago. Resolvia o problema? Resolvia, né? Uma máquina resolvia também. Só que ficava desconectado. Hoje a gente tem uma oportunidade de juntar as ferramentas certas no lugar certo, dentro de um processo, que de repente um processo inteiro não vai ser uma ferramenta só. Sim. Pode ser conexões com o SAP, conexões ali com o ServiceNow, conexões com vários sistemas. Esse é o ponto. Então, assim, é como orquestrar tudo isso e botar a ferramenta certa no lugar certo. E aí a gente entra com uma parceria, Cognition e Blue Prism, SSC Blue Prism, implementando esse tipo de projeto nas organizações, nos clientes, pensando na governança e pensando na orquestração. E eu acho que o WorkHQ, que está vindo para mim, para transformar projetos, né? Projetos pensando processualmente, pensando em benefícios, e aí tirando um pouco do FTE, pensando em benefícios mais concretos dentro das organizações, eu acho que essa parceria Cognition e Blue Prism está sendo fundamental para o mercado brasileiro, né? No sentido de colocar projetos onde são orquestrados de uma forma organizadas e de um único lugar dentro da SSC Blue Prism. Isso, e com uma implementação perfeita e uma execução excelente, né? Esse é o nosso objetivo. Monitoramento, né? Que não adianta, você sabe onde o robô está passando.
matou a charada que eu queria falar, porque, não sei, acredito que isso passa também na Casa Bahia, mas a gente está vendo no mercado, todos os clientes estão utilizando muito bem as ferramentas, não só a Blue Prism, outras ferramentas, inclusive com Code, com Python, as plataformas da Power Automate, do Power Platform, né, da Microsoft. Eu vejo muito cliente usando muito bem as ferramentas, mas no fim do dia você não tem um monitoramento único de tudo que está sendo feito da organização. E aí você pega um gestor, um C-Level, né, um CIO, e fala, cara, eu quero saber como é que tá, o que tá rodando tudo aí. Não tem que trazer um reporte de um reporte de outro, né, tudo fragmentado nesse sentido. E aí, meu sonho com o ArcHQ, a gente trabalhando junto aqui com o Cognition e trazer isso para os clientes, é que a gente consiga, talvez, um case um dia, juntar, vamos pegar assim o P2P, que é a tua área e teu bebê, né? Imagina que você tem vários processos em Blue Prism, em Python, em Power Automate, usando várias IAs dentro do P2P, mas você junta todo o P2P dentro do WorkHQ, onde o WorkHQ te dá um dashboard do P2P, mostrando todas as plataformas que está sendo usado, mostrando todas as IAs que estão usando, todos os processos, quantas vezes correu, o SLA de cada processo dentro do P2P, né? Isso é muito legal. Né? É um game changer para a indústria. Exato. E para lá vamos. E eu, assim, do lado de cá, pensando como cliente, eu não vejo concorrência. Eu acho que isso é complementação. Que eu te falei muitas vezes, cada ferramenta de RPA, ela tem um nicho que funciona super bem e a gente, como cliente, né, pensando na linha de frente ali com o nosso negócio, é colocar a ferramenta certa no lugar certo, porque a gente tem que estar business case. A gente tem que ter ali uma governança. E hoje que falta mesmo é algo que a gente fala assim, ó, olhei apenas um lugar no dashboard, seja o que for, pode ser um relatório de Excel. Sim. É isso que a gente é cobrado para a gente passar para o alto escalão, para eles verem assim, ó, pô, qual que é o retorno que está tendo a ferramenta, qual é o retorno que a gente está tendo, porque naturalmente a área de negócio tem muita dor, só que eles não sabem, talvez, mencionar ali o que vai ter de retorno, porque às vezes a gente vai entrevistar alguém assim, na área de negócio, eles falam, eu tenho esse problema aqui, a gente vai lá, né, entender com eles que de repente é algo que eles fazem em 5 minutos. Gente, não vai se pagar, entendeu? Mas aquilo ali pode ser a ponta do iceberg, que é um processo muito maior por trás, porque a gente está vendo talvez uma tarefa que incomoda aquela pessoa, que atrapalha o dia a dia dela, porque foi muito manual. Agora, Daniel, eu queria, Murilo, trazer aqui, Rodrigo, uma questão importante, porque você tocou num ponto que você tem várias tecnologias disponíveis para o desenvolvimento daquilo que você precisa fazer. Ok. Mas um ponto que eu queria discutir é a segurança. Eu acho que hoje é uma discussão que está em cima da mesa, né? Porque a gente tem percebido nas empresas, né, eu acho que eu nunca escutei tanto invasões, né? A gente tem um cliente que ontem estava conversando com ele, Nilson, desculpa, não te respondi, estou aqui, invadido, não sei o quê, uma série de coisas. Antigamente eu não escutava tantas invasões, tecnologia avançou, os caras estão mais espertos, ok. Mas eu acho que é uma discussão em cima da mesa que eu queria fazer com vocês, é esse tema de segurança. Quer dizer, vale a pena realmente você ter uma diversidade de ferramentas para fazer aquilo que você precisa, mas e o ponto de segurança? Onde que entra isso? Onde está sendo discutido? Como que está sendo visto esses temas de segurança, não deixando as portas abertas dentro dessas novas tecnologias de baixo custo que estão sendo implementadas hoje no mercado brasileiro e até no mundo aí. Ronilson, e o cybersecurity virou o fator número 1 de decisória, assim, de ferramentas, né, nas grandes empresas. O Ronilson mesmo comentou que teve uma visita ontem, mas eu mesmo trabalhando no mundo corporativo já passei por isso, né? A gente teve já invasões e a coisa foi bastante feia, assim, de roubo de algumas centenas de milhares de dólares, sabe, assim? De invasão. E tem tudo a ver com criptografia, né? Com o resultado. E o que você acha que muda, Rodrigo, aí quando a gente usa uma orquestração e uma ferramenta como a Blue Prism para fazer essas automações? O que vocês podem oferecer para isso? É a pergunta que todos os clientes estão fazendo para a gente. Né, o Daniel e o nosso... O que vai acontecer? A gente vai entrar agora nos clientes, a gente vai ver o Frankenstein de aplicações, não no modo pejorativo, porque tiveram que fazer o que tem que fazer, não existe uma forma correta, né? Mas é o cenário, né? E aí, muitos clientes perguntam exatamente, você está falando, Rodrigo, mas como é que vocês resolvem isso na governança?
que tipo de governança vocês vão entregar? E vai ser o nosso trabalho agora com a ferramenta WorkHQ e com a consultoria, de entrar, trazer tudo para dentro, e aí a gente dando uns exemplos, né, que a gente já viu live usando a ferramenta, né? A criação de agente. Hoje, como é que é feito a criação de agente com Claude ou com ChatGPT? A galera simplesmente num processo ali, via API, consome os tokens, faz o prompt ali e utiliza num processo. Mas está resolvendo o problema do indivíduo, né? Isso é importante. Não da empresa. Mas vamos, sim, mas vamos pensar na parte só da governança, né? Hoje está sendo feito isso, né? Vai continuar sendo feito assim? Vai, porque as pessoas tendo acesso vão continuar usando. Como que a gente previne esse tipo de problema com o WorkHQ? Agora, a criação de agente dentro da nossa plataforma, você tem lá o Agent Builder, né, dentro da plataforma, você usa o LLM que você tiver disponível na sua empresa, OpenAI, que seja, mas o live do agente, ele depende da homologação do time do COI, do time de homologação, do time de produção. Então, assim, a galera pode criar os agentes, vai ter uma avaliação de prompt, eu acredito que quem está escutando aí, engenheiro de prompt, vai ser o próximo role, né, de dentro de uma organização, e ele vai fazer... Então, você homologou aquele agente, igual o Vini mostrou, o Fraud Agent lá, de fraude, ele fica dentro da nossa plataforma, independente da LLM que você usou, e a galera pode reutilizar com segurança. Sim. Porque passou pela... O LLM está homologado por Cyber. Está homologado pelo Cyber, está dentro da nossa plataforma, ninguém pode ir lá e editar o prompt, ninguém pode ir lá e editar o agente, ninguém pode colocar... Então, assim... E o agente é um produto de prateleira, coisa também que é super disruptiva, né? Até então a Blue Prism não tinha esse tipo de ferramenta. E se você vê lá, você adiciona os conectores, já tem mais de 30 conectores, AWS, né? Exato. Se não tem, liberdade você cria... poética. E isso é muito bacana, Ronilson, porque assim, ó, a galera vai fazer. A gente só vai falar assim, faça, mas faça dentro da plataforma. Porque na hora que você montar um agente com a nova startup aí de agente, né, de conector que você quer fazer com aquela, beleza, mas coloca dentro do nosso biblioteca de agentes, porque vai passar por um processo de avaliação de prompt, tudo isso. Na hora que homologou, na hora que passou para frente, galera, tá aqui o agente, nomeia ele, tem lá a descrição, igual o Vini falou, qualquer pessoa da organização que quiser usar aquele agente, está disponível. Esse, para mim, é o game changer da WorkHQ. Quando se pergunta que governança vocês estão entregando, é aí. Tudo vai viver dentro dali para que uma equipe de COI ou de segurança, ele consegue ver tudo que a galera está fazendo dentro de uma plataforma. Sem dúvida. Né? E o ganho disso aí é, primeiro, né, dou um passinho antes. A partir do momento que a plataforma está homologada, já está dentro da segurança da companhia. Então, acho que isso começa. Que hoje que eu vejo muito, a gente fala de inúmeras LLMs. Tem várias. A gente pode escolher, cada uma tem o seu perfil, tem o seu nicho, mas tem muitas. E uma coisa que eu costumo muito dizer, uma coisa é o CPF e uma coisa é o CNPJ. Tá? A gente, como CPF, é muito fácil. A gente entra lá no Gemini, a gente entra no GPT, a gente consegue fazer, a gente pode colocar a informação que a gente quiser lá, porque depende só da gente. Se eu quiser expor meu salário, meu lerite, meu imposto de renda, é um problema meu. A partir do momento que eu faço tudo lá, me acostumo com aquilo, eu quero levar aquilo para a companhia. Só que a companhia tem as regras também que a gente tem que obedecer, a gente tem que seguir, que é o CNPJ. Aí que entra a disputa ali, vou colocar assim, a forma de ser feitas as coisas, porque a gente entra em umas características diferentes de travas. Aí aquilo que funcionava no GPT pessoal não funciona bem no CNPJ. Aí a gente ouve, será que a ferramenta que não funciona? A outra é melhor? Ou é pior? Eu não vejo melhor ou pior, eu vejo momentos para cada uma e como está estruturado isso. Porque, são complementares, né, exato, Daniel? Porque é muito difícil a gente conseguir homologar todas as ferramentas de LLM existentes, porque cada hora surge uma nova. Sim. E todas as plataformas estão surgindo também, porque a maioria das ferramentas, não somente as plataformas de RPA, mas também as ferramentas do mercado, a gente pega SAP, ServiceNow, as gigantescas, Oracle, seja o que for, elas têm também dentro delas os próprios LLMs que eles fazem ali. Então, como é um primeiro momento ainda de, vamos dizer assim, de alcançar escala dentro do mercado, todas as ferramentas vão sugerir que use as ferramentas deles que tem mais garantias, que nem vocês estão falando ali, beleza.
o desafio é, como eu orquestro tudo isso? Não é sobre substituir tudo que já existe, né? Não. Mas evoluir com responsabilidade, Exatamente. né? Utilizando todas as ferramentas. A gente estava falando ali na apresentação que eu chamei o CIO do Instagram. Eu estou usando esse termo CIO do Instagram, que vai falar, eu quero um agente, tal. Mas eu quero um agente que já conhece a minha empresa, já vai agir autonomamente, já sabe o meu desafio. E até isso, quando eu escuto isso de um C-Level, eu falo, poxa, até entender o conceito de RAG, né? Que uma coisa é você ter o CPF, né? Você utilizando o ChatGPT, que ele tem a memória ali das informações, mas quando você usa o ChatGPT em uma API, né, para um processo, ele não puxa a memória. Você tem que criar o RAG dele, né? E o RAG ele é vivo, é um processo, é um prompt vivo. Até esse conceito falta na liderança hoje, que acha, não, o meu ChatGPT me conhece, eu quero um que conhece já a minha empresa toda e eu quero já que ele já começa a fazer coisa autônoma. Eu falo, cara, não, nem assim que funciona o negócio, né? Já não é. Exatamente, muda bastante, né, pessoal? E pra fechar aqui, que eu acho que o papo foi muito, muito bom, assim, eu acho que as empresas que vão capturar valor de verdade não são aquelas que só testam IA ou usam IA, mas as que conseguem orquestrar as pessoas, sistemas e agentes com governança, então, né? O principal takeaway aqui é que a automação está vivendo um novo momento, não é mesmo? Do nosso bate-papo. É um novo momento. É complementariedade, excesso de ferramentas, são escolhas. A pergunta não é mais se dá, mas como que a gente vai fazer. Como que você vai fazer? Não é mesmo? E a orquestração e a governança é um ponto estratégico e principal de todos esses projetos, né? Porque Exatamente. você consegue integrar e fazer as coisas funcionarem, né? Através da orquestração e da governança. E aí é quando você entra, e aí eu gosto de bater muito na tecla de ferramenta. Aí já não são todas que fazem esse tipo, né, de governança. E que permite, principalmente, e aí eu vou tocar no ponto do Daniel, que é muito importante, de você ter ferramentas para cada tipo de ação. Beleza, perfeito. Você tem que ter na manga as opções para apresentar para a sua organização. Mas você tem que partir de um único lugar para governar tudo isso. Exatamente. E aí não é só tecnologia, é pessoas, processos, né? Os benefícios. Quer dizer, você tem uma visão de governança, a gente tem que começar a ter uma visão de governança muito ampla. Então, pensar em processos, que foi tudo que a gente falou aqui. Pensar em pessoas, pensar em automação, pensar nos benefícios, né, que aquilo vai estar trazendo para você, pensar nos KPIs. Quer dizer, como que você orquestra tudo isso, como que você faz a governança de tudo isso, tendo um olhar, partindo de uma visão, onde você possa aproveitar todo o seu ferramental, toda a sua estrutura de uma organização, para depois você encostar a cabeça no travesseiro e falar, cara, as coisas estão funcionando que nem, sabe, um robozinho, que nem um motorzinho, funcionando perfeitamente. Com poder de escalabilidade. E com poder de escala. E Eu pra tenho uma mim, analogia. até pegando esse gancho, para mim o principal ou a principal variante disso tudo se chama cultura. Porque por mais que a gente fala, funciona aqui, funciona ali, cada empresa tem uma forma de lidar, tem uma forma de fazer. Até eu brinco muito até com o próprio time, falo assim, gente, se fosse tão normal, fosse tão simples copiar do A para o B, a gente não teria tantas customizações que a gente tem, por exemplo, no SAP, nos relatórios Z. Porque assim, cada empresa tem uma forma de trabalhar. Cada empresa, quando fala, eu falo muito que a automação em si, ela vai muito pro lado humano do que o técnico, do que exatas. Porque ele vai imitar, ele vai reproduzir algo que a pessoa faz manualmente ali, que é a dor dela. Então, a partir do momento que a gente está pensando no humano, a gente tem que pensar na cultura. Porque a pessoa entra dentro de uma cultura que aquela empresa faz daquele jeito. A empresa vai pedir para a pessoa fazer um processo daquela maneira, vai instruindo daquela maneira. Não adianta a gente chegar ali de uma outra forma só porque o mercado está exigindo daquela maneira. Então, essa adaptação que é o core do negócio. Como que a gente faz a cultura estabelecer da companhia e saber aproveitar, aí lógico, tem que ter a governança ali, tudo, mas para mim o principal, um pouquinho antes ainda, da gente pensar na governança ali, é pegar assim na cultura, como que a gente vai encarar, como a gente vai estabelecer uma cultura de automação, seja qual seja o tipo de processo ali que a gente está trabalhando. Então a cultura é muito fundamental. Sim, Nem sim. sempre a cultura é a melhor estabelecida dentro do mercado.
É aí que a gente entra Exato, para ajudar nesse como sentido. não vendedores de tecnologia. A gente precisa Como parceiros de negócio. parceiros de negócio e com uma visão de negócio que possa também acelerar. Porque às vezes dentro de uma organização, pela cultura, os projetos ficam atrasando, então a gente precisa entrar para ser um acelerador. também. Exatamente. Eu tenho uma analogia que você estava falando, Ronilson, que eu utilizei, foi no Panamá, estava no Panamá, é que a governança, né? Pensa hoje, né? Como é que a gente no mundo corporativo, a gente vai fazer uma viagem, a gente tem que comprar uma passagem. Você não pode ir lá na Gol simplesmente comprar uma passagem. Você vai para uma agência da empresa, né? Que tem as suas informações ali. Você compra, você busca a sua passagem dentro da agência da sua organização. Por quê? Tem as informações de onde você está indo. Você tem as opções lá de a empresa aérea que você pode escolher, né? Mas está dentro da agência da sua organização. Então, quando eu penso de governança, de IA, de tecnologia, é nesse sentido. Falar, galera, pode usar. Você precisa viajar para Manaus, tem um monte de aerolínea. Pega nos Estados Unidos aqui, tem umas 10 aerolíneas que você pode ir. Mas compra passagem dentro do nosso portal. Porque eu preciso saber onde é que você está, onde é que você está indo. Exatamente. O preço já é negociado, tal. Então, a governança de ferramentas, mais ou menos nesse sentido. Fala, galera, quer usar essas 300 ferramentas? Mas usa dentro do Work HQ. Sim. Né? Usa Perfeito, dentro. analogia- Né? Por analogia favor. Analogia bem legal, bem Eu legal. preciso saber o que você está usando, que processo você está conectando. Só isso que eu preciso saber. Vou usar isso aí. Gostei da analogia, hein? Não vou nem pagar copyright Vou isso usar aqui. isso Vamos aí. usar. Gente, super obrigado pelo papo aí. A gente já passou do tempo aqui. Daniel, super obrigado pela sua agradeço aí, presença, por aceitar o nosso convite. Rodrigão, nosso parceiraço, né? De muitos anos. Ronilson, obrigado. E, pessoal, a gente vai estar aqui hoje e amanhã com várias entrevistas, né? Algumas ao vivo. Mas foi muito legal estar com vocês. Obrigado pela troca. E vamos continuar. Parceria de sucesso. É isso aí. Valeu, gente. Valeu, um Abraço. abraço. Boa tarde, um abraço. Tchau, tchau.